Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Mo Anderson, do canal O Evangelho do Reino. Em novo estilo podcast, hoje eu quero apresentar para vocês, falar sobre a serpente do deserto. Conta-se a história em Números, no capítulo 21, que serpentes estavam invadindo o arraial do povo de Israel, estavam picando alguns do povo. A partir do momento que algumas pessoas eram picadas, algumas passavam a desfalecer. Então o Senhor diz para Moisés: Moisés, levante uma serpente bem alto, grande, de bronze, para que todo aquele que seja picado pelas serpentes, ele possa correr em direção a esta serpente, olhar para ela e ser curado. Moisés, obedecendo à voz de Deus, levanta uma serpente de bronze no meio do deserto. E todos aqueles que eram picados pela serpente, eles corriam em direção a esta serpente que foi levantada por Moisés, olhavam para ela e eram curados. Sabendo nós que toda a antiga aliança ela serve para nós como testemunho de algo que viria, qual é a lição que nós podemos absorver deste acontecimento lá no deserto? Quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 13, no versículo 14 e 15, a Bíblia diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A partir deste texto, nós podemos perceber que o próprio Cristo fez comparação dele com aquela serpente. O que significa aquelas serpentes que invadiram o território de Israel e picaram eles? Aquelas serpentes, ela era uma representação do pecado. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que através da serpente, o diabo induziu homem e mulher a pecar. Então, quando nós olhamos para o texto do livro de Números, nós percebemos que aquela serpente ela era uma representação do pecado. Nós podemos concluir o nosso pensamento quando nós olhamos para o que Cristo disse, fazendo uma comparação dele mesmo com aquela serpente que foi levantada, e alinhamos esse texto com o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto aqui está dizendo que Cristo se fez pecado por mim e por você, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquela grande serpente que foi levantada no deserto era uma representação de Cristo se fazendo pecado. Então, quando nós olhamos todas aquelas serpentes picando o povo, nós vemos o pecado hoje afligindo as pessoas. E quando nós olhamos que uma grande serpente de bronze foi levantada e aquela serpente trazia cura, nós podemos ver o nosso Cristo se fazendo pecado, sendo levantado na cruz. E a partir disso, hoje, mesmo nós sendo afligidos pelo pecado, podemos olhar diretamente para Cristo que se fez pecado e nós podemos ser curados. Quando nós olhamos aquela serpente, o material que foi usado para fazer ela, a Bíblia diz que foi bronze. Nada na Bíblia é à toa. Quando o Senhor nos mostra que aquela serpente, que era uma representação de Cristo se fazendo pecado por nós no futuro, foi feita de bronze, nós olhamos para o tabernáculo e percebemos que o átrio exterior do tabernáculo era feito todo de bronze. E o átrio exterior, ele era o lugar onde era oferecido os sacrifícios. Então nós podemos conectar esse bronze que foi feito à serpente com esse bronze que era usado no lugar do sacrifício, podendo entender que Cristo um dia se levantaria, se fazendo pecado por mim e por você, e se sacrificaria por mim e por você, para que nós
mesmo depois de ser picado pelas serpentes do pecado, possamos olhar para Ele e ser feitos justiça de Deus através desse sacrifício. A mensagem que o Senhor trouxe para nós é uma mensagem linda, impactante. Então, irmãos, eu peço que, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixe o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se vocês gostaram desse novo estilo podcast, deixe nos comentários, eu vou estar lendo e vou estar. Se vocês gostaram, eu vou continuar fazendo alguns vídeos nesse estilo podcast. Amém, meus irmãos?